E, gente, a grande pergunta que os investigadores estão se fazendo é: quem é o mandante? A pedido de quem Mauro Cid tentou vender essas joias? Eu fui perguntar isso a fontes da Polícia Federal. Essas fontes da Polícia Federal me disseram que é pouco crível que a operação de vendas de joias recebidas de autoridades estrangeiras estivesse ocorrendo à revelia de Jair Bolsonaro, afinal era ele quem ganhava essas joias. Os investigadores ressaltam, no entanto, que estão fazendo o trabalho com muita responsabilidade e montando esse mosaico da organização criminosa, como eles chamam, e depois a gente vai detalhar tudo isso para vocês com muito cuidado. Por enquanto, o que aparecem são apenas indícios que implicam Bolsonaro. A gente tem trechos no jornal para explicar isso direitinho para vocês, como a menção de supostos 25 mil dólares, se não me engano, que teriam sido entregues pelo pai de Mauro Cid, o general Mauro César Lorena Cid, ao presidente, ou a foto que Cid teria enviado ao ex-presidente do Rolex. Para os investigadores, as revelações sobre essa parte financeira da organização criminosa feitas hoje, elas são uma fase muito importante, porque elas podem implicar numa série de crimes. A gente está falando de lavagem de dinheiro, de evasão de recursos, então tem aí um monte de crime no Código Penal que essas pessoas podem estar implicadas. Eu tentei conversar com aliados do presidente Jair Bolsonaro para trazer a versão deles sobre esse caso, mas não consegui. Eles não estão se manifestando. O ex-presidente vinha dizendo até agora que os presentes recebidos foram declarados e entregues quando solicitados pelo TCU. As investigações mostram que não foi bem assim. Vamos fazer uma primeira roda de análise, uma roda inicial, e daqui a pouco a gente vai detalhando tudo. Thaís Arbex e Yuri Pita. Thaís, começo com você. O quão enrolado e implicado está Jair Bolsonaro? Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Yuri, a todos que estão aqui com a gente no 360. Raquel, a resposta para essa pergunta, na minha avaliação, está também na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Logo no início dessa decisão, e eu peço aqui licença para quem está nos acompanhando para ler o trecho, porque eu acho que fica muito evidente o que está em jogo a partir de agora. O que diz o ministro Alexandre de Moraes? Que com o avançar das investigações, cita a autoridade policial, foram identificados até o presente momento 5 eixos principais de atuação da referida organização criminosa. Aqui, Alexandre de Moraes está fazendo referência às investigações da PF e como a autoridade policial leva esse caso ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é a PF quem caracteriza como organização criminosa. Diz o seguinte, que ela atuaria em algumas frentes. E ele elenca: frente A, ataques virtuais a opositores. Frente B, ataque às instituições, STF e TSE, ao sistema eletrônico de votação e à rigidez do processo eleitoral. C, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. D, ataques à vacina contra a Covid-19 e às medidas sanitárias na pandemia. E E, uso da estrutura do Estado para a obtenção de vantagens. E aí eles subdividem isso em outros pontos, que aí entra a questão das joias. O que me parece, Raquel, que agora está claro que tudo isso estava interligado. Eu vinha falando isso no 360 essa semana e agora está no papel. A Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes colocam isso no papel, colocam essa atuação do que é chamado organização criminosa como uma atuação de várias frentes. Então, acho que a gente vai precisar esperar os próximos passos. Não acredito que essa operação de hoje, ela termine aqui. Me parece, por tudo que eu tenho ouvido, conversando com as fontes aqui em Brasília, que vamos ter novos passos. Mas nessa operação de hoje, nessa decisão, já fica bastante claro qual é o desenho, Raquel.
Yuri, e eu queria agora a sua avaliação. Ontem a gente mostrava aqui no 360 os vários aliados de Bolsonaro que estão presos ou estiveram presos. Hoje, mais uma operação de busca e apreensão, onde vários detalhes, e a gente vai mostrar tudo isso para quem está acompanhando o 360, desta parte financeira, de como, de acordo com a Polícia Federal, com os indícios que eles recolheram, se tentava vender joias, presentes recebidos pelo Palácio do Planalto. Diante deste quadro, o quão complicada está a vida jurídica e política de Bolsonaro? Raquel, boa tarde para você, Thaís, e para quem está aqui com a gente no 360, esse episódio de agora, ele aumenta a gravidade de uma série de outros episódios, mas principalmente quando há uma menção de que Mauro Cid, uma menção feita por Mauro Cid de entrega de dinheiro vivo ao ex-presidente Jair Bolsonaro em uma dessas vendas. Todo político vinculado a dinheiro vivo, inevitavelmente, tem um desgaste de imagem. É muito difícil defender qualquer que seja o seu espectro político, a sua filiação partidária, quando se trata de mexer com dinheiro vivo, de evitar depósito em contas que podem ser rastreadas ou que têm algum tipo de monitoramento oficial por órgãos de controle. Isso, por si só, já tem um impacto político bastante relevante. E este episódio de hoje, ao deixar claro aí toda essa operação, primeiro de venda, inclusive algumas delas já ocorrendo ainda durante o mandato presidencial, em 2022, e depois toda a operação de resgate, como foi chamado pelos investigadores, depois da determinação do Tribunal de Contas da União para que esses objetos que foram recebidos como presentes para Bolsonaro, pelo fato de ele na época ser o presidente da República quando recebeu esses objetos, ou seja, objetos de valor, como já tem um regramento tanto de legislação quanto do próprio TCU. Quando há um valor significativo, objetos valiosos, joias, etc., tem que ter um outro tipo de comportamento que não simplesmente vender e se apropriar e ter um benefício pessoal, que é o que foi mencionado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o dinheiro na sua conta para você usar de outras formas. Esse episódio, aí do ponto de vista jurídico, acaba tem muita concretude nesta investigação por todo esse rastreamento a partir das mensagens do celular de Mauro Cid, inclusive menções de outros objetos que não foram comercializados. Um deles aqui chega a falar, não é metal precioso, é latão, não vale nada, então não vai ser vendido. Ou seja, havia aí toda uma atuação para se obter dinheiro a partir de objetos que foram dados pelo fato de ser o chefe de Estado brasileiro, num encontro com autoridades de outro país, no caso da Arábia Saudita, Raquel. Você está ressaltando aí a questão moral, né, Yuri? Eram presentes para o Estado brasileiro. Não só moral, não eram presentes para Jair Bolsonaro. Tem a questão jurídica, a questão criminal, Exato. A questão política e a questão moral também. Exato, e que foi explorada pelo campo de oposição ao PT, por exemplo, em relação aos presentes que Lula e Dilma Rousseff receberam. Muita gente se lembra daquele crucifixo de madeira que causou grande polêmica na época da Operação Lava Jato e por aí vai. Mas até onde se consta, não há nenhuma informação de comercialização de objetos de valor. Pode-se ter de uso ali por parte dos ex-presidentes, o mesmo vale para, até no caso de José Sarney, se a gente quiser ir mais atrás aqui no nosso período democrático, há questionamentos em relação a presentes recebidos por essas pessoas pelo fato de ocuparem o cargo de chefe de governo e chefe do Estado brasileiro. E aí a grande questão é que no governo Jair Bolsonaro já havia determinação do Tribunal de Contas da União botando um regramento, inclusive por consequência do que havia sido levantado pela Operação Lava Jato e pela situação em que se encontrava o acervo tanto de Lula quanto de Dilma Rousseff. O PT tem muitos casos de corrupção na sua história, casos revelados, comprovados e dinheiro que foi devolvido, né? Na casa dos bilhões de reais. A questão é que não existe corrupção grande ou corrupção pequena.